Olá, senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Jornal do Medo. Desde já, peço a todos vocês que se inscrevam, apertem o sininho para todas as notificações, deixem o like, deixem seus comentários também para poder dar engajamento no canal. E quero também que nos comentários vocês falem a respeito desse relato verídico que eu vou começar a contar agora. Nunca chamem o nome da sem graça. Eu falo sem graça para não citar o nome verdadeiro desse demônio. Neste relato, ele foi contado por meu pai. E como já foi citado aqui no canal, na minha família já aconteceu várias coisas sobrenaturais. E dentre uma delas, a aparição dessa criatura pelo meu tio-avô. Quem me contou mais uma vez foi o meu pai, que graças a Deus se encontra vivo. E ele me contou essa história que vai deixar vocês nessa sexta-feira 13 sem dormir. Eu já contei para vocês que eu sou de Salvador, mas a família do meu pai, de meu avô, até a irmã mais nova dele, são todos de Cachoeira, Bahia. Cachoeira é uma cidade do recôncavo baiano, que tem muitas histórias, contos sobrenaturais, aparições de lobisomem e outras coisas mais. É uma cidade que fica em torno de 120, 150 quilômetros de Salvador. Cachoeira sempre foi uma cidade muito pacata, cercada de cemitérios, florestas e cachoeiras, por isso o seu nome. E foi lá onde esse terrível acontecimento ocorreu com o meu tio-avô. E ele morreu depois que ele fez o uso desse nome e chamava o tempo todo esse demônio. Até que um dia ele recebeu a sua visita. A família do meu pai sempre foi uma família muito humilde, mas porém muito trabalhadora, guerreira, com seus sincretismos. Só esse meu tio-avô que queria tudo fácil. Nada o contentava. E por isso ele só andava com esse nome na boca, chamando esse demônio. Em tudo. Até em alguma coisa que acontecia de bom, ele dava esse nome. Tudo ele dava esse nome. Quando foi um belo dia, isso nas palavras do meu pai. Quando foi um belo dia, o meu tio-avô, ele foi levar na roça almoço para o pai dele. E aí ele não queria ir, porque era preguiçoso, não queria ir. E resmungando e dando direto, passou o dia inteirinho dando esse nome aí, chamando essa criatura. E então, nada melhor do que ela atendeu o seu pedido. Ele foi com todo o seu mau agrado, levou o almoço, passou pela floresta, passou pelo cemitério onde minha avó morava e foi levar. Só que ele se perdeu no meio do caminho. Quando voltou já era cerca de 5 horas para 6 horas. Ficou jogando bola e todo mundo preocupado e ele voltou para casa. No meio do caminho aconteceu alguma coisa com ele, meu pai falou, mas eu não me lembro agora. Não sei se algum dos animais que tinha na roça, ele tinha que ir atrás. E ele começou a dar o nome, né? Xingar e tal. E de repente ele ouviu um assobio bem alto, mas bem alto mesmo. E ele começou a procurar de onde é que estava vindo. E o assobio foi ficando mais perto. E ele andando. E desse assobio, ele começou a ouvir alguém chamando o nome dele, que eu não vou citar aqui para preservar a minha família.
E aí ele continua andando e eu ouvindo aquela voz, ouvindo aquela voz. Ele ia dobrar uma esquina para ir para casa da minha avó, porque assim, na casa da minha avó, perto de um curral e ao lado de um cemitério. E já estava já anoitecido, já tinha anoitecido. E tudo deserto já, porque naquela época a cidade não era tão povoada como é hoje. Quando ele olhou para trás, ele viu uma mulher, um verdadeiro trapo. Só que como naquela época as pessoas sempre foram muito simples, sempre viveram do que plantava, o comércio não existia praticamente, ele parou e virou. Como ele não conhecia, ele continuou andando. E a pessoa chamando ele. Só que cada vez que ele olhava para trás, a pessoa ia crescendo, crescendo. Cada vez que ele olhava, a pessoa ia crescendo. E aí ele parou. Quando ele parou, ele já estava praticamente perto desse curral, que era antes da casa da minha avó. E ele parou. Quando ele parou, essa mulher, ela estava praticamente com 2 metros de altura e levava uma trouxa. E ela estava um trapo, mal vestida. E ele aí, arrogantemente, como sempre foi, nas palavras do meu pai, ele perguntou: o que é, sinha? Falou o nome. Sinha sem graça, o que é que você quer comigo? O que é que você tanto me chama? É você que está me chamando? O que é que você quer comigo? Fala logo, vá, sua. Citou o nome de novo. Ela ficou olhando para ele e falou: eu te chamando? Quem me chama direto é você. É você que não tira o meu nome da boca. E eu vim aqui para saber o que é que você quer comigo. Aí ele disse: eu que te chamei, sua. A cada 10 palavras, ele jogava esse nome horroroso. Aí ela disse: sim. É essa pessoa aí que você acabou de falar, quem eu sou. E aí ela se transformou em uma velha horrorosa. Meu pai me contou isso porque meu tio-avô chegou em casa pálido. Ele não sabe dizer o que foi as palavras que essa mulher contou para o meu tio-avô. Mas foi mais ou menos assim: nunca brinque com o que você não conhece. Nunca chame o que você não conhece. Eu estava quieta no meu canto e você o tempo todo me chamando. Agora estou aqui. O que é que você quer comigo? Porque eu vou estar na sua família até a sua última geração. Foi o que ela disse ao meu tio-avô. Ele foi encontrado depois desmaiado, já era bem tarde da noite, e foi levado para casa. Ninguém sabia onde estava essa mulher, ninguém conhecia ela, só que nós tínhamos na família alguém de matriz africana. Mais uma vez, lembro e digo para vocês que eu não tenho nenhum preconceito com religião e o canal também não se trata disso. Nenhuma intolerância religiosa. Essa parente da gente, de meu pai, foi que falou, decifrou o que era. 3 dias depois, ele ficou cego e começou a definhar, definhar, definhar. E não conseguiu chegar à fase adulta. Quando ele morreu, o cemitério é perto da casa da minha avó, da minha falecida e saudosa avó. No velório, ela foi a única que viu essa entidade maligna que foi buscar a alma dele. E meu pai disse que quando, de repente, no lugar onde foi o velório, sentiu-se um estrondo e um vento muito forte, onde todo mundo sentiu calafrio. Mas apenas algumas pessoas que têm sensibilidade e essa pessoa que tinha parentesco com a gente, que viu perfeitamente o que era. E no enterro, quando desceu o caixão, a sepultura, houve-se também outro tremendo estrondo.
E aí ela disse, ele foi encaminhado junto com ela, porque ele chamou tanto ela que ela o cegou para que ele não visse mais nada, mais ninguém, apenas ela. Meu pai disse que ele ficou catatônico em cima de uma cama antes dele morrer, que ele já não falava, ele já não comia, o corpo dele só fazia tremer e ele começou a definhar, definhar. Diz que ele balbuciava algumas coisas e entre essas poucas palavras que ele dizia era o nome dela, era o nome dela. Na minha concepção, ele queria contar tudo o que aconteceu, mas só deu tempo dele contar uma parte. Foi quando ele chegou em casa, depois do desmaio, foi que ele contou. Então fica aqui mais um conto verídico da minha família. Eu particularmente acredito, não deem esse nome, principalmente hoje, sexta-feira 13. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Nunca brinquem, nunca chamem o que vocês não conhecem, principalmente do que se trata do mundo espiritual, porque ele existe. Meu muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.